Bem, vamos falar agora de PMOC, menu, PMOC, e aqui tem todos os PMOCs que foram emitidos, tá? Antes de emitir um PMOC, eu recomendo vir aqui em conteúdos, assistir aqui todas as aulas do PMOC, tá? Para depois vir aqui e fazer o PMOC. Por quê? O modelo de PMOC do sistema, ele segue a legislação vigente. Eu estou falando a Lei 13.589, Portaria 3523, Resolução 09 e normas técnicas da BNT, principalmente a 13971. Então, o PMOC ele não pode ser feito de uma forma diferente do que é apresentado aqui, porque ele é um espelho da legislação. Então, é importante você ter o entendimento da legislação do PMOC para entender por que as coisas são da forma como são aqui, tá? Além da parte técnica do PMOC, né, da parte conceitual do PMOC, tem um módulo aqui comercial, onde a gente aborda aqui parte de captação de cliente, fazer proposta, calcular preço do contrato, precificação de contrato e assim por diante. Então eu recomendo primeiro assistir aqui as aulas, tá? É só clicar aqui na setinha e você clica aqui no player para assistir a aula, tá? Você clica aqui e aí amplia e aí você vai ter acesso aqui à aula, tá ok? Antes de fazer, mas vamos abordar aqui como faz o PMOC. Bem, assim que você logar aqui, o seu vai estar em branco, não vai aparecer nada. Então eu vou usar isso aqui como exemplo, tá? Então nesse caso aqui, eu tenho um PMOC criado aqui, ó, que é a loja Shopping Salvador, Papel e Companhia. Eu vou refazer esse PMOC. Então o que a gente tem aqui no... Deixa eu deletar esse outro também. Então o que a gente tem aqui? A gente tem a lista dos PMOCs. Observe que tem aqui o nome do cliente em cima e o nome do cliente embaixo. Aqui aparece PMOC 2023 e aqui o nome do cliente embaixo. Por quê? Quando você cria o PMOC aqui, você pode dar um nome para esse PMOC, né? E por que dar um nome para o PMOC se o PMOC já é o nome, já é para um cliente? Imagina se o seu cliente ele tem várias lojas, por exemplo, uma rede de farmácias, uma rede de loja de shopping, uma rede de clínicas. Então você vai ter que identificar de quem é aquele PMOC, né? É do mesmo cliente, mas são de lojas diferentes. Porque quando você está atendendo um cliente, que é uma rede de lojas, por exemplo, o cliente ele é o mesmo, mas o PMOC tem que ser feito um para cada loja, porque o PMOC ele é vinculado à edificação. É o que eu estava explicando anteriormente, né? Se você não entende o conceito do PMOC, a forma como o PMOC é feito, eu recomendo ir lá e assistir a aula primeiro, tá? Então aqui você tem a possibilidade de colocar o nome, tá? Dentro do PMOC também você tem o quê? Você tem que ter um programa de manutenção, que é o plano de manutenção, tá? Deixa eu abrir a portaria 3523 até para exemplificar melhor. Portaria 3523. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu vir aqui no anexo. Então assim, ó, esse aqui é o modelo oficial do PMOC, definido na portaria 3523. Se você não sabe, o PMOC ele nasceu em 1998 por meio da portaria 3523, tá? Então, na portaria 3523, ela dá as diretrizes de como o PMOC tem que ser feito. Então, aqui tem especificamente como o PMOC tem que ser. E aí, aqui embaixo, tem um plano de manutenção. No item 5 tem um plano de manutenção, que é o quê? As atividades que vão ser executadas no equipamento, tá? As atividades que vão ser executadas. Então, a periodicidade, se vai ser mensal, trimestral, semestral e assim por diante. Na portaria 3523, ele traz esse modelo, que é um modelo bem amplo, tá? É um modelo que atende tanto sistemas a ar, como sistemas a água. Então, assim, ele é um plano amplo. E eu acredito que é desnecessário de você usar exatamente esse modelo para um cliente que não tem esses itens. Por exemplo, não faz sentido eu ter um plano de manutenção que tem casa de máquinas se o meu cliente não tem casa de máquinas, é uma split que está pendurada. Então, assim, não faz sentido. Então, seria ocupar um espaço de forma desnecessária. Então, dentro do sistema, quando você cria uma conta, ele automaticamente vai criar um plano de manutenção para você, que eu chamo de plano Coringa, que é um plano que vai atender uma grande variedade de equipamentos que têm os mesmos componentes. Por exemplo, um ACJ, uma fan coil, uma selfie, um ar-condicionado de janela,
uma split, uma cassete, eles de uma forma falando de forma generalizada, eles têm os mesmos componentes, vamos dizer assim. Então, todos eles têm bandeja, todos eles têm serpentina, todos eles têm motoventilador, ventilador ou turbina, como alguns chamam. Todos eles têm placa. O que muda? É o tamanho, né? As características específicas de cada equipamento. Mas, por exemplo, se eu tiver que apertar terminal numa split, eu vou apertar terminal também num splitão, por exemplo. É o mesmo equipamento. Se eu limpar o filtro de uma cassete, eu vou limpar o filtro também de uma CJ ou de uma selfie. Então, ou trocar o filtro, se for o caso. Então, os equipamentos, eles têm componentes de forma generalizada. Então, dentro do sistema, ele já nasce com esse plano de manutenção que ele é padronizado. Mas você pode alterar esse plano de manutenção, criar um plano de manutenção novo. Você pode colocar ele da forma que você trabalha, ou com a especificidade do equipamento que você está atendendo. Então, por exemplo, eu estou atendendo um equipamento de precisão, precisa ser uma rotina específica. Ok, você pode criar essa rotina. Estou atendendo um chiller e tem que seguir o programa de manutenção do fabricante. Tudo bem. Estou atendendo uma VRF. Tudo bem. Ou não, eu quero simplesmente ter uma rotina de manutenção separada para cada categoria de equipamento, porque eu sempre trabalhei assim, eu vou continuar trabalhando assim e eu quero ter essa flexibilidade. Você tem isso dentro do sistema. Então, como é que funciona isso? Você vai clicar aqui em PMs, que é a abreviação de Programa de Manutenção, tá? Você vai clicar aqui, ele vai carregar para você os programas de manutenção que tem. Então, no caso aqui tem o padrão, ele já nasce com o sistema, tá? Se você não quiser usar ele, você pode vir aqui e simplesmente excluir ele, ok? Ou você pode vir aqui e alterar ele. Você pode vir tirar a rotina que você quer, colocar outra rotina no lugar e simples assim. Então, como é que faz para você criar um programa de manutenção? Eu venho aqui e eu escrevo, eu vou colocar aqui o programa para ar-condicionado de janela. É o meu programa de manutenção que eu vou usar só para ar-condicionado de janela. Somente para ar-condicionado de janela. Pronto. E aí eu clico em salvar. E aí ele apareceu aqui. Agora eu clico aqui, clico nele, e aí ele vai aparecer em branco, e é onde eu vou preenchendo. Limpeza do filtro. Vai ser feito de forma mensal. Limpeza da serpentina. Também vai ser feito de forma mensal. Limpeza da bandeja. Vai ser feito de forma trimestral. E assim por diante. Você vai criando o seu programa de manutenção. Então, dessa forma, você consegue customizar, personalizar os programas de manutenção de acordo com os equipamentos ou um grupo de equipamentos, ou você também pode criar uma rotina de manutenção com as características que o seu cliente está exigindo. Então, por exemplo, o seu cliente precisa que a manutenção, a limpeza do filtro não seja feita de forma mensal e sim semanal, por exemplo. Não, eu quero que aqui tem que limpar o filtro toda semana. Então você consegue criar um programa de manutenção específico para aquele cliente, lembrando que você não pode ultrapassar as datas limite que estão especificadas, as periodicidades que estão especificadas na resolução 09. Entenda que o PMOC ele é regulamentado, você não pode simplesmente fazer do jeito que você quer. Existe um programa existe uma legislação que ela tem que ser seguida, tá? Porque caso contrário, você vai estar fazendo um PMOC irregular, tá? Então vamos lá. Feito isso, então agora eu posso criar um PMOC. Então eu vou criar esse PMOC para essa loja, eu vou explicar aqui. Então eu vou clicar aqui em novo PMOC. Primeira coisa, eu vou dar um nome para esse PMOC. Então eu vou colocar PMOC da loja
loja do Salvador Shopping. Pronto. Quem é o cliente? O cliente é a loja Papel e Companhia. Qual o período desse PMOC? Não, lembrando que você tem que ter o cliente previamente cadastrado, senão ele não vai aparecer aqui na sua pesquisa, tá? Então, data de início do contrato. Então, o contrato vai começar no dia 13 de 11 de 2023 e esse contrato vai até o próximo ano, 2024. E aqui eu vou colocar o valor do contrato. Então, esse cliente me paga R$350 por mês para atender ele. Cliquei em salvar, o PMOC ele aparece aqui. Quando eu clicar aqui no PMOC, ele automaticamente vai me preencher os campos identificação do ambiente ou conjunto de ambientes, identificação do proprietário locatário preposto, identificação do responsável técnico e não vai preencher aqui a relação dos ambientes climatizados, porque isso vai ser feito agora, e também não vai definir o plano de manutenção e controle. Lembra que é exatamente a mesma ordem aqui da portaria 3523. Identificação do ambiente, conjunto de ambientes, identificação do proprietário locatário preposto, identificação do responsável técnico, relação dos ambientes climatizados, o plano de manutenção e controle. Então é assim, exatamente a mesma ordem, né? Aqui na parte superior vai aparecer o título, né? Plano de manutenção, operação e controle, e aqui um aviso. Conforme a Lei 13.589, Portaria 3523 do Ministério da Saúde, Resolução 09 da Anvisa e normas técnicas da BNT 13971. Então, é importante, né, e o período, né? Período do dia 13 do 11 de 2023 a 13 do 11 de 2024. Então, quando a pessoa vê o PMOC, abrir o PMOC, ela vai ver exatamente que o PMOC aqui ele atende a normativa e vai ver aqui o período, tá? Aqui ele vai puxar os dados do seu cadastro do cliente, o nome do edifício, o endereço completo e aqui o contato. Uma coisa importante, aqui identificação do ambiente ou conjunto de ambientes é sempre o local onde o cliente está. Se o cliente é uma loja de rua, vamos supor, o cliente é uma loja de rua, então o ambiente ou conjunto de ambientes vai ser o próprio local onde o cliente está. Vou dar um exemplo melhor. Imagina um posto de gasolina. Um posto de gasolina ele fica sempre na rua, certo? O posto de gasolina é na rua. Então, o ambiente ou conjunto de ambientes é o endereço do posto de gasolina. Agora, vamos supor que esse posto de gasolina ficasse dentro de um prédio, em uma garagem de um prédio, ou dentro de um condomínio, alguma coisa do tipo. Então, o ambiente ou conjunto de ambientes é o local onde o posto de gasolina está. Então, nesse caso aqui, o ambiente ou conjunto de ambientes não é esse, é o shopping, porque aqui é uma loja de shopping. Então, eu clico aqui em editar e eu vou atualizar aqui o nome. Eu vou colocar aqui, ó, Shopping Salvador Norte, Shopping Salvador, por exemplo. Então, esse é a informação que eu tenho que colocar aqui. O contato é o contato no shopping. Jonas, aqui é o contato da pessoa que cuida dessa parte de manutenção no shopping. E aqui o telefone dessa pessoa. Ficou claro? Quando o cliente, o prédio que o cliente está e o cliente forem a mesma pessoa, identificação do ambiente ou conjunto de ambientes é o local onde o cliente está, certo? Quando o cliente está dentro de um outro lugar, então a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes é esse outro lugar. Então, onde normalmente você vai ter que alterar isso aqui? O meu cliente está no terceiro andar de um prédio comercial. Então, o ambiente ou conjunto de ambientes é aquele prédio comercial. O contato é o contato do prédio. O telefone é o telefone do prédio. O e-mail é da pessoa que responde pelo prédio. Tá ok? E aí, quando eu vou para o item 2, que é a identificação do proprietário locatário preposto, eu vou colocar a posição
que o meu cliente exerce naquele local. Então, o meu cliente, ele é um locatário, ou seja, ele loca um pedaço, ele loca aquele espaço no shopping. Então, você pode ver que no endereço, aqui no endereço, ó, já aparece loja 3, porque aqui eu incluí a loja, né? Repete o endereço do local, que é o shopping, e eu vou adicionar aqui o endereço da loja. Opa, desculpa. Aqui o endereço, vou adicionar aqui o endereço da loja. Deixa eu ver, apareceu aqui? Deixa eu ver aqui. Loja 3. Ok? E aí eu clico aqui em salvar. E aí ele vai me atualizar aqui, ó. Então aqui vem todas as informações do cliente. Repetindo, se o seu cliente é uma empresa e ele fica, por exemplo, uma empresa na rua, vou dar um exemplo, uma drogaria. Vamos lá, a Drogaria São Paulo. Drogaria São Paulo. E aí a Drogaria São Paulo está na rua, está lá na Avenida Faria Lima, em São Paulo, por exemplo. Então ela está lá na Avenida Faria Lima. Então a identificação do ambiente e o conjunto de ambiente vão ser os mesmos, porque ela está num prédio que fica na rua, né? Ela é a mesma pessoa, é a mesma coisa. Agora, se ela estiver dentro do shopping, lá dentro do Iguatemi, por exemplo, a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes, aí vai ser o shopping. E o proprietário locatário preposto vai ser, no caso, o locatário, que é a loja. Mas se não for, por exemplo, for prédio, se ele for próprio, se for dono, ele pode ser proprietário. Ok? Então se mudou para proprietário. E se for preposto, né? O que é o preposto? Preposto é quando alguém subloca um espaço ou repassa um espaço para essa pessoa. Então, por exemplo, isso é muito comum no meio médico. Às vezes, alguns médicos se reúnem, eles abrem uma clínica e aí você tem cada um cuidando da sua especialidade. Só que cada um sublocou, é um preposto de uma sala lá dentro daquele ambiente. Então, se eles optarem por fazer o PMOC tudo junto, né? Vamos fazer o PMOC, vai ser um PMOC só para todo mundo, então vai ficar tudo como locatário. Agora, se o PMOC for individual de cada um, então você vai colocar aqui preposto, tá? Dificilmente você vai ter essa situação de preposto. O comum é ou a pessoa é proprietário, quando ela tem sede própria, prédio próprio e assim por diante, ou locatário quando ele está locando. Pode ser uma sala, um conjunto comercial, uma loja e assim por diante. Tá bom? Se ficou qualquer dúvida com relação a isso, vai lá ver na aula, que lá eu explico um pouco mais detalhado. E se mesmo assim ficar dúvida, pode mandar mensagem que eu estou à disposição. Depois vem aqui, item 3, identificação do responsável técnico. Identificação do responsável técnico é a sua empresa. Só um adendo, quando você altera aqui, você não está alterando nada no seu cadastro, no cadastro do seu cliente, tá? Porque aqui, vamos dizer assim, que quando você cria o PMOC, ele copia os dados lá do seu cliente para o PMOC. Ele não pega, ele não relaciona, ele só copia os dados para você não precisar digitar, tá? Então, voltando aqui, identificação do responsável técnico. Razão social, CNPJ, endereço vai ser da sua empresa. O que está pendente aqui? Responsável técnico, registro no conselho de classe e ART ou TRT. Então você vai clicar aqui em editar e você vai vir aqui e vai preencher. Você vai colocar aqui, ó, responsável técnico. No meu caso aqui vai ser engenheiro Tércio Almeida. E aí eu vou colocar aqui no CREA, vou colocar um número aleatório aqui só para exemplificar. Também já foi emitida a ART, também aleatoriamente aqui, clico em salvar. Então ele já me carregou aqui a informação. Agora nós vamos fazer a relação dos ambientes climatizados. A gente está aqui no item, ó, no item 4, relação dos ambientes climatizados. E é onde eu vou preencher os ambientes climatizados daquele ambiente. Então, nesse caso, é um ambiente só. É a loja, e aí eu tenho a loja. Aí aqui eu tenho 5 pessoas na loja. Quando a loja está cheia, a loja chega a ficar com 30 pessoas. A área climatizada dessa loja é de 30 metros quadrados, é uma loja grande. E aí eu vou colocar aqui com a carga térmica da loja. A carga térmica da loja é de 10 TR, por exemplo. Ok? 10 TR. Então ele já criou aqui o ambiente.
Se tem mais ambientes, você vai cadastrando. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui agora o caixa. Qual a atividade? Atividade de loja. Aqui é a atividade que é exercida naquele ambiente. Pode ser atividade médica, clínica, administrativa, de produção, atendimento a cliente, comercial. Você vai simplesmente colocar o tipo de atividade que é exercida lá. Nesse ambiente do caixa, sempre tem uma pessoa, quando a loja está muito cheia, fica 2 pessoas no caixa. Essa área do caixa ela é bem pequenininha, ela é uma área de 2x2, por exemplo. Então, qual que é a carga térmica lá? A carga térmica lá é de 1 TR, né? No caso, dá 12.000 BTUs. Então, clico aqui, tem uma outra aqui. E aí eu vou criar mais um aqui ainda, mais um ambiente aqui. Esse ambiente que eu vou criar aqui vai ser agora gerência. Gerência, tipo de atividade é administrativa. Também fica o gerente e quando ele precisa fazer uma reunião, pode ter até mais 2 pessoas na coisa. Também pequenininha, 2x2, também 1 TR de carga térmica. Você pode escolher aqui a unidade, tá? Se é BTU, CTR, CHP, ok? Geralmente eu sigo de acordo com os equipamentos que estão instalados no ambiente. Se é equipamento central, eu vou seguir TR. Se é BTU, se é equipamento com BTU, eu vou seguir aqui o BTU, certo? Então aqui tem a tipo de atividade, número de ocupantes, a identificação do ambiente, a área climatizada e aqui a carga térmica. Feito isso, agora a gente vai para a parte 5. Na parte 5 a gente vai criar de fato o plano de manutenção e controle. Então a gente vai clicar aqui em adicionar, a gente vai vir aqui escolher o equipamento. Lembrando que para fazer o PMOC você precisa cadastrar primeiro o cliente, depois cadastrar todos os equipamentos que fazem parte daquele cliente, que estão naquele cliente, tá? Depois você vai vir aqui nos ambientes climatizados e você vai escolher quais ambientes esse equipamento atende. Como a gente está falando de um equipamento central, como a gente está falando de um ambiente que é dotado, então aquele equipamento ele atende uma loja, onde essa loja é dividida entre o salão da loja, os caixas e ali a sala do gerente. Se, por exemplo, a gente estivesse falando de uma split, né, você não poderia fazer isso. Você escolheria apenas o ambiente. Então, é o split da sala da gerência ou é o split do caixa e assim por diante. Por quê? Porque normalmente um split ele atende um ambiente só. Agora, se aquele split está numa sala, num ambiente aberto e ele atende mais de um ambiente, não tem problema, você vem aqui e escolhe isso. Então você pode colocar uma máquina para atender mais de um ambiente, desde quando é o mesmo equipamento. Você não pode fazer isso com equipamentos diferentes. Quando o equipamento é diferente, o ambiente tem que mudar junto, entendeu? Então nesse caso a gente está falando assim, quer ver? Vou dar um outro exemplo para ficar bem claro. Deixa eu voltar lá no cadastro do cliente. Deixa eu voltar aqui no cadastro desse cliente para ver o que a gente tem de equipamento lá. Porque esse aqui é um cadastro meu de teste, né? Então, deixa eu ver. Tem aqui, tem a Fancoil. Deixa eu só deletar essas máquinas aqui. Deixa eu adicionar uma. Então, a gente já tem a Fancoil. Vamos colocar uma outra máquina agora. Vai ser essa máquina aqui. É uma Split. Ela tem capacidade de 12.000 BTU, ela é da marca Electrolux, modelo não tem, número de série eu peguei lá na plaquinha esse, aqui eu posso deixar em branco e aqui eu clico em salvar, ok? Então ele me cadastrou aqui essa outra máquina, essa Electrolux. Aí eu volto lá no PMOC, entro aqui no PMOC de novo do cliente. E aqui, ó, no plano de manutenção que eu não criei, eu vou fazer de novo. Vou pegar a Fancoil. Então, essa Fancoil, ela atende a loja e ela atende o caixa. Ok? E o programa de manutenção dela vai ser o padrão. Eu vou colocar aqui o padrão. Padrão. E aí eu clico em salvar. Então, ele me criou aqui um plano de manutenção para a máquina de 15 TR da Trane,
que atende o caixa e a loja. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a Electrolux, e a Electrolux, ela atende exclusivamente a sala do gerente, certo? E eu vou colocar aqui o padrão. E vou salvar. Então, eu tenho agora aqui os dois planos de manutenção desse PMOC, tá? Porque o PMOC, ele é individual para cada equipamento ou para o conjunto de equipamentos quando a gente estiver falando de um sistema central. Então, para cada equipamento, para cada ativo, eu preciso ter um programa de manutenção vinculado a ele, porque as atividades elas são individualizadas. Não adianta eu querer cadastrar 50 máquinas e usar o mesmo checklist para todas. Chegar lá e falar assim, fiz a manutenção de todas as máquinas. Isso não existe, você não pode fazer isso. Tem que ser para cada máquina especificamente, tá? Então, uma vez que está aqui cadastrado, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa setinha aqui para fora, né? Essa aqui do lapisinho vocês já sabem que é para editar, então eu posso editar esse plano aqui, mas a gente vai clicar aqui, ó. Antes de clicar, deixa eu só continuar aqui, ó. Aqui embaixo tem recomendações dos usuários em situações de falha do equipamento e outras de emergência. Isso aqui eu deixo padrão no sistema porque dificilmente vai ter necessidade de mudar, de alterar isso aqui, tá bom? E aqui na parte inferior aqui onde tem os anexos, você pode anexar aqui a RT ou a TRT, tá? A carteirinha com registro no conselho de classe do profissional, o projeto de instalação do sistema de climatização, tá? Porque é exigido no PMOC, se você não sabe, por isso que eu falei, recomendo ir lá e ver as aulas. Aqui, ó, nota, anexar projeto de instalação do sistema de climatização. Ok? Lá eu explico melhor como fazer isso. Aqui a FISP dos produtos químicos utilizados, FISP é a ficha de segurança do produto. Você consegue isso no site do fabricante ou na loja que te vendeu o produto químico, tá? E você tem que anexar elas aqui. Se você estiver usando mais de um produto, o que eu recomendo você fazer uma pasta zipada, tá? E anexar a pasta zipada aqui com os documentos, tá? A mesma coisa com a análise da qualidade do ar. Aqui só tem um campo para adicionar ela, mas você tem que fazer obrigatoriamente 2 vezes por ano. Então você pode anexar a primeira e daqui a 6 meses você anexa as duas dentro de uma pasta zipada, tá bom? Então, na sequência, né, vamos olhar aqui como é que é o plano em si. Quando você clicar aqui no plano, vai aparecer o plano de manutenção, tá? Vai aparecer aqui o plano de manutenção, as informações, né, o ambiente climatizado, qual o equipamento, capacidade, marca, número de série e também o campo de observação que tem. E aqui aquele plano de manutenção que a gente criou lá, criou não, que é o padrão que já está lá criado no sistema. Então ele tem aqui as atividades, limpeza do ventilador rotor do evaporador, trimestral. Verificar estado do suporte, coxinha e corrigir, semestral. Verificar, corrigir isolante térmico, semestral. Efetuar a limpeza da serpentina do evaporador, trimestral. Ou seja, você vai seguir aqui as atividades, tá bom? Só que aqui está o plano, né? O programa, né? O que é para ser feito e quando é para ser feito, mas não foi definido quando de fato vai ser feito, né? E como se faz isso? Você vem aqui no controle das manutenções, clica em adicionar. Note que isso aqui, observe que isso aqui é como se ele estivesse aqui do lado, ó, como se ele estivesse aqui nessa parte de cá, tá? Igual pede aqui, ó, na portaria 3523, ó. Tá vendo que tem a atividade aqui, ó? Tem a atividade, tem a periodicidade, tem a data de execução e aprovado, etc. Só que no celular você não conseguiria ver, porque ficaria muito conteúdo e ele ficaria apertado. Então eu quebrei para que quem consultar no celular conseguir ver tanto a rotina, conseguir ler as atividades, ver qual é a periodicidade e ver também o que está definido no controle. Então, como é que eu faço agora? Eu clico aqui em adicionar e o que eu vou fazer? Eu vou definir a rotina mensal. O que é a rotina mensal? Rotina mensal é essa daqui, ó. É essa rotina aqui, ó. Certo? É essa rotina aqui, a rotina mensal. Essa, tá? Aqui eu tenho a rotina trimestral e aqui eu tenho a rotina semestral.
Então, quando eu adicionar aqui, eu vou definir, olha, eu quero a rotina mensal, vai começar no dia 13, que é no dia que começa o contrato, e ela vai repetir todos os meses, ou seja, todo mês eu vou lá no cliente para executar essa atividade, tá? Eu clico aqui em salvar. E aí ele vai criar para você automaticamente as datas. Eu recomendo que você confira as datas, tá? Se está no dia certinho. Caso não esteja, você clica aqui no lapisinho e só arrume a data, tá ok? E aí você vai fazendo isso para cada equipamento. Então, aqui a gente já definiu a rotina mensal, agora eu vou definir a rotina trimestral. Então, a rotina trimestral, a primeira foi em 13 de novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro. Caiu no sábado, vou jogar para segunda. Repete a cada 3 meses, clico em salvar. E aí ele já cria aqui, ó. Criou aqui. Ele vai criando automaticamente. Então a mesma coisa, rotina semestral. A primeira foi aqui, né? Agora aqui eu conto mais 3 meses, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, dia 13 vai cair na quarta. Também vou jogar de novo para segunda-feira. Repete, sim, de forma semestral. Clico em salvar e aí ele vai me criar aqui as rotinas. Então, quando a pessoa escanear o QR Code do equipamento, ele vai ver exatamente essa página aqui, ó. E ele vai ver a rotina e vai ver aqui a programação dessa rotina, ok? Só que aqui ainda não está a execução, né? Como é que executa isso? Você clica no lapisinho, e aí você coloca executado em, colocar assim, como se tivesse sido executado no dia 14, tá? Executado por Alessandro, aprovado por, o nome de qualquer pessoa lá no departamento, na empresa que acompanhou o serviço. Então, no caso, quem é o gerente da loja? O gerente da loja é o Ricardo. Gerente. Pronto. E clico em salvar. E aí ele marca que essa atividade, todas essas atividades foram executadas nessa data. E aí você vai fazendo isso mês a mês. Como funciona a execução da atividade quando por uma pessoa que não está logada no sistema, não tem login no sistema, tá? Então você gerou a ordem de serviço, você despachou para o seu técnico ir lá executar o serviço, mas você não deu acesso para ele no sistema. Pode perceber que não vai aparecer nada aqui, ó, no título. Ele não vai ter nenhuma opção de editar, de mexer em nada. A única coisa que vai aparecer é aqui a canetinha, para ele marcar que a atividade foi feita. Mas quando ele clicar aqui, vai pedir a senha. Então você tem que passar para o seu profissional a senha, né? Qual é a senha? E qual que é a senha? Se o seu técnico tiver acesso ao sistema, tiver login e senha, aí não precisa, ele loga no sistema, ele não vai precisar digitar senha nenhuma, ele já vai poder acessar. Mas também ele não vai poder fazer edições, a não ser que você dê acesso para ele. E eu já vou falar de acesso um pouco mais para frente, tá? Depois que você fez o PMOC, o que você pode fazer, né? Então aqui o PMOC já está feito dessa máquina, ok? O que eu tenho que fazer? Tenho que voltar e preencher aqui a do outro equipamento, que está em branco. Cadê? Vai estar carregando, só um minutinho. Agora eu vou clicar aqui, ó, e vou fazer a da Fancore. Então, ó, você vê que ele não tem aqui nenhum controle. Ele vai carregar a rotina, que é a mesma, mas não tem nenhum controle. Então você vai fazer basicamente a mesma coisa aqui. Então vou vir aqui, rotina mensal. Vai ser rotina mensal, vai ser feita mesma coisa, mensal, e clique em salvar. E ele automaticamente vai criar para você. É só esperar ele criar tudo. Quando ele parar, aí você cria a outra, tá? Então você vai fazer isso aqui. E depois que você fez isso, o teu PMOC ele já está pronto, né? Como é que o seu cliente faz para consultar se o PMOC foi feito, né? A visita foi feita e tudo mais. Ou ele vai na máquina e escaneia a máquina. Se ele ir na máquina e escanear a máquina, deixa eu ver se eu tenho aqui salvo ainda. Deixa eu ver. Ó. Se ele vir aqui no equipamento,
e escanear o equipamento, quando ele digitar aqui acessar PMOC, ele vai acessar aqui o PMOC e ele vai ver aqui, ó, no controle da manutenção se foi ou não executado. Então ele vai ver que está programado para o dia 13, mas, por exemplo, o negócio foi feito no dia 18, no dia 19, ou não foi feito, e aí provavelmente ele vai te questionar por que não foi feito, e você também pode justificar por que não foi feito, eventualmente, tá? Então, mas é exatamente essa visão que ele tem. Aí ele pode vir e imprimir, ele clica aqui em imprimir, vai gerar para ele o PDF, e aí ele tem aqui o PMOC desse equipamento devidamente preenchido e também atualizado. Se colocar as datas vão aparecendo aqui. Mas o ideal é que o cliente veja aqui de forma eletrônica para não precisar imprimir e não precisar de papel, tá? Outra forma que o cliente tem de consultar esse PMOC é pelo QR Code do PMOC. Então, o QR Code do PMOC, ele é gerado quando você cria um PMOC, tá? Esse QR Code é esse aqui, ó, vou mostrar, só um minuto. Aí você vem aqui, ó, QR Code, aqui na parte de cima aqui, ó, QR Code, clica aqui em QR Code. E aí aqui vai aparecer esse QR Code. Esse QR Code aqui é o QR Code do PMOC, tá? Então é interessante ter esse QR Code numa parte baixa. Por exemplo, ou você entregar ele para o cliente colar em algum lugar baixo, na parede, no lugar baixo. Você também pode fazer um adesivo personalizado, só copiar aqui, né, e salvar. Você pode fazer um adesivo personalizado, tipo, esse cliente tem um PMOC, ou alguma coisa do tipo. E aqui você clica aqui em imprimir, e aí ele vai gerar a impressão desse adesivo, tá? Desse aqui. Esse QR Code, ele é o QR Code que dá acesso a essa parte aqui, ó, do PMOC, que é o principal. E aí ele pode olhar máquina por máquina. Se ele escanear no equipamento, ele vai ter acesso ao PMOC do equipamento, certo? E o QR Code do equipamento é gerado quando você cadastra a máquina. Quando você cadastrou o equipamento, ele gera um QR Code pro equipamento, tá? E não para o PMOC. O QR Code do PMOC é gerado só quando você cria o PMOC. No entanto, quando ele lê o QR Code do equipamento, pelo QR Code do equipamento, ele pode acessar o PMOC. O PMOC, a ficha daquele equipamento, como ele pode voltar e ver todo o PMOC, tá? No meu tá aparecendo editar, porque eu tenho acesso para editar. No caso do seu cliente, ele não vai ter esse tipo de acesso, tá? A não ser que você passe para ele a senha, a sua senha, tá? Então, é basicamente isso aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver sobre os QR Codes.